vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, emocionou os presentes em audiência pública realizada na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro explicou que, embora preferisse não expor a perseguição à sua própria família, entende a importância de denunciar os abusos que vêm sendo cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e seus asseclas. Entre os abusos, Carlos Bolsonaro relatou que sua companheira foi procurada pelo FBI nos Estados Unidos e questionada sobre o endereço em que ele se hospedava naquele país. O vereador enfatizou que as perseguições não começaram em 8 de janeiro, mas muito antes. Ele relatou que quando sua filha nasceu, os dados pessoais dela e da mãe foram vazados por um hacker. O vereador alertou: o contexto é muito mais sério do que muitas pessoas às vezes imaginam. Ele deu outros exemplos de perseguição contra si e apontou: o que fazem comigo, fazem com muitas outras pessoas. Carlos Bolsonaro relatou ainda que estava participando por videoconferência por estar em Brasília, em uma rara oportunidade de se encontrar com seu pai, que está em prisão domiciliar. Ele disse: é o momento que eu tenho de poder ficar perto do meu pai, que está preso dentro de casa, usando uma tornozeleira eletrônica, sabe-se lá por quê. O único presidente preso na história do Brasil sem ter cometido qualquer ato de corrupção e sem ser condenado. O vereador prosseguiu: há outros exemplos, tem mais de 1.500 presos. São pessoas inocentes que estão ali, no máximo baderneiros, que estão sendo condenados a 14, 17 anos de prisão sem individualização da pena. Estão sendo julgados de baseada. Isso é uma ilegalidade absurda. Perseguição a jornalistas que estão exilados fora do país. Carlos Bolsonaro desabafou ao mencionar o irmão Eduardo. Eu não sei se meu irmão ainda vai ver o pai vivo. Carlos Bolsonaro lembrou ainda outros casos, como do deputado Daniel Silveira, preso por palavras em pleno exercício do mandato, e de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que morreu na cadeia porque o ministro Alexandre de Moraes não se dignou a analisar seu pedido de soltura. Ele explicou: isso está acontecendo igualzinho à Venezuela. Ao fim do discurso de Carlos Bolsonaro, a audiência aplaudiu de pé e gritou: fora Moraes e volta Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Para fazer uso da palavra nesse momento, ele que é um grande irmão aqui, meu nessa casa, irmão de parlamento, aprendi muita coisa
ao chegar aqui e já admirava o trabalho dele, evidentemente, antes de chegar nessa casa. Senhoras e senhores, recebam com muitas palmas ele que está online hoje, o vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, Vossa Excelência me ouve? Ouço, sim, senhor. Obrigado pela menção, presidente. Está chegando com um pouquinho de delay. E eu queria aqui não me alongar muito, porque eu tenho certeza que há muitas pessoas que têm muito mais informações técnicas a acrescentar do que a minha pessoa. Mas eu queria mencionar alguns parlamentares, algumas pessoas que eu acabo conhecendo, mas não tendo contato. Mas conheço algumas delas ao longo da minha carreira. São 24 anos sendo vereador do Rio de Janeiro. E eu confesso, presidente Satia, que eu jamais vi um movimento dentro da Câmara Municipal de Vereadores tão forte quanto esse que existe nesse momento, com a ocupação de espaços, principalmente por pensamentos de direita, pensamento de liberdade, pelo pensamento naturalmente do que é certo. E isso, de certa forma, me deixa um pouco satisfeito, porque a gente faz um pouquinho parte dessa história e a gente está sempre ajudando a somar para que possamos deixar alguma mensagem no futuro do nosso país. Afinal de contas, já estou com 42 anos de idade, estou deixando as coisas mais novas, como você, presidente Satia, que tem uma representatividade gigantesca, uma voluntariedade fora do comum, uma grata surpresa que nos apareceu na Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que vai dar voos muito mais altos. Mas também parabenizando o presidente Marcos Dias pela sua voluntariedade, pela sua parceria, não com Bolsonaro, mas com a verdade. É o vereador que chegou novo na casa, mas tem um trabalho já com outros parlamentares e traz consigo um conhecimento de vida, um conhecimento de causa, um conhecimento do que é certo. E isso, sem dúvida nenhuma, vai agregar muito para o que nós defendemos. O nosso vereador Marcos Dias pode ser talvez um futuro senador na cidade do Rio de Janeiro, e se assim for, eu tenho certeza que é uma pessoa extremamente capacitada para ocupar aquela cadeira. Doutor Marco Antônio Costa, deputado Carlos Jordi, um abraço para você, doutor Cláudio. A Vanessa, com toda a sua pureza, acaba nos emocionando aqui, porque a gente percebe, ao mesmo tempo da timidez, mas o medo de que algo aconteça com a pessoa que não tem um mínimo de amparo, mas se expõe para expor o que ela acha que é certo. Vanessa, com toda a sua timidez, com toda a sua garra, a gente entende esse momento seu de introspecção e tenha certeza que você vai evoluir muito. Como você já é uma grande referência para nós nas redes sociais, eu desejo a você toda a sorte do mundo nesse caminho que você está escolhendo. O nosso amigo deputado e vereador Elton Cristo é um grande parceiro, o vereador Igor, Maristelo, Charles, o senhor Ivan, a Carol Esponza aí representando o Partido Novo, a senhora Maria de Lourdes, em especial a senhora Helena Vieira, que é a presidente do PL Mulher, o nosso grande líder, vereador Rogério Amorim, que é um guerreiro incansável nessa Casa de Leis, que abrilhanta muito o trabalho que a gente tenta levar adiante junto com os demais vereadores, que somos hoje 7 parlamentares dentro dessa Casa de Leis. Jamais eu acho que ocupamos tantos espaços como estamos ocupando agora. Eu tenho certeza que a gente está incomodando. E essa é a nossa função. É trazer a verdade, trazer a informação e trazer o debate, por mais que muitas dessas autoridades não queiram que isso aconteça. Então a gente aproveita esses momentos e aproveita esses convites para que a gente possa expor um pouquinho do que a gente sente, um pouquinho de nossas ideias. Eu queria aqui, Satia, deixar um abraço especial para uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, não pelo que passou no governo Jair Bolsonaro, porque eu não tive muito contato com ele, mas pela pessoa que foi ao ser comandante da segurança do meu pai
após sua tentativa de assassinato, que chama-se deputado federal Alexandre Ramalho. É uma pessoa que eu guardo no meu coração, é uma pessoa que eu guardo na minha alma, que eu vou levar comigo para o resto da minha vida. Por mais que o nosso contato seja mínimo, e você entende por quê, nós também entendemos por quê, mas a minha admiração, a minha torcida e os meus votos e o meu trabalho, sem dúvida nenhuma, é para ajudar a Vossa Excelência a crescer cada vez mais, porque eu sei que você tem capacidade, já mostrou e vai mostrar muito mais a nós aqui, para que nós possamos ocupar esses espaços que o velho e sábio Olavo de Carvalho nos ensinava. Presidente, indo diretamente ao assunto, para não me alongar mais, eu acho que eu tenho muito mais a agregar, colocando alguns exemplos que eu tenho passado que talvez muitos dos senhores não conheçam, de censura, de perseguição, que infelizmente a mídia não trata como deveria, né? Então eu trago aqui alguns depoimentos para que os senhores tomem ciência de que a perseguição ela vai muito além de todas as expectativas que nós imaginamos, né? Eu, há quase 6 anos, sou convidado aí na Polícia Federal para responder diversos inquéritos em que a gente nem sabe do que se trata. E isso, muitas das vezes, são formas psicológicas de nos afastar de pessoas para que evitemos que conversemos com elas. E, às vezes, isso dá certo. Eu falo para vocês e confesso para vocês. Eu, ao longo de mais ou menos esses 6, 7 anos, eu evito conversar com pessoas para que essas pessoas não sejam colocadas num hall de pessoas ligadas a mim como se eu fosse chefe de alguma coisa, como se eu fosse participante de uma organização criminosa. Eu tenho certeza que jamais isso será provado, porque falam, a gente pede o tempo inteiro para que mostrem provas da existência desse gabinete do ódio, nome dado inclusive pelo general Ramos, que participou do governo Jair Bolsonaro, citado recentemente pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu gostaria de um dia perguntar na cara dele por que ele mencionou isso. Eu não tenho o mínimo relacionamento com essa pessoa. Mas eu não estou aqui para posar de bonzão, nem de perigoso. Esses meus convites, né, para depor na Polícia Federal inúmeras vezes, eu vou citar alguns exemplos aqui que os senhores talvez saibam, talvez não saibam, mas são estarrecedores que amedrontam qualquer pessoa. Mas como a Vanessa falou, a gente tem que se mostrar, a gente tem que colocar a nossa cara para a tapa, para isso que nós fomos eleitos e para isso que nós queremos deixar um futuro melhor para os nossos filhos. Recentemente, eu fui convidado, né? Fui intimado pela Polícia Federal, sendo específico, já foram diversas vezes, né? Porque o atual diretor da Polícia Federal se sentiu intimidado após uma publicação minha nas redes sociais, onde eu demonstrava fotos e reclamava da ausência da polícia, do poder público, mediante a inércia diante daquelas fotos que mostravam meu pai de diversas maneiras chocantes. E o diretor da Polícia Federal se sentiu ameaçado com aquilo. Quando eu cheguei na Polícia Federal para depor, eu falei com um delegado, eu falei, doutor, talvez aí o diretor da Polícia Federal saiba que essas fotos que foram citadas em minha reclamação, nenhuma delas são mencionadas durante a gestão desse atual diretor. Então você já começa formando aí que há uma perseguição óbvia, clara, que deriva de para pessoas comuns, para nós parlamentares, e aquele processo, então, após a minha breve explicação, quando passou de 10 minutos, ter acontecido. O fato, presidente, que eu evito expor, porque trata da minha família. Eu tenho uma filhinha hoje de 2 anos e meio, ela nasceu nos Estados Unidos, e quando ela nasceu foi em 12 de fevereiro, não foi dia 13 como a imprensa fala, não. Ela nasceu dia 12 de fevereiro
de 2022. 2023, desculpa. 2022 foi o fato que eu vou narrar aqui agora. 2022, mais ou menos em março, a minha companheira, então, que estava trabalhando nos Estados Unidos, ela recebeu uma ligação do FBI e ela me comunicou dessa ligação e ficou preocupada. O que está acontecendo? Por que o FBI quer falar comigo? Eu acho que talvez possa ser uma informação que eles queiram aqui sobre meu trabalho, sobre alguma... Eu falei para ela, eu tenho quase certeza de que se trata do meu sobrenome. Ela duvidou. Então veio a verdade logo mais tarde. O FBI, em março de 2022, a procurou para questioná-la se o endereço que eu dava quando acompanhava a sua gravidez aos Estados Unidos pertencia a ela e se era aquele endereço que eu ficava. Presidente, note a gravidade do que eu estou expondo. O FBI de Joe Biden questionando a presença e a possibilidade de uma falsidade de endereço de um filho do atual presidente da República com relações econômicas e relações das mais diversas, questionando se um filho do presidente estava cometendo alguma ilegalidade em território americano, para que, lógico que futuramente, justificar toda a perseguição que aconteceu. Isso não começou em 8 de janeiro, isso não começou no final da gestão Bolsonaro. Essa perseguição toda, essa narrativa toda, começou muito antes. Mas eu não entendo que isso já foi explicado diversas vezes para a imprensa e jamais colocam isso numa redoma. Por que o FBI foi atrás da mãe da minha filha nos Estados Unidos perguntar se eu estava dando endereço falso, se o filho do atual presidente da época estava dando endereço falso para instalar, porque eles desconfiavam que eu iria a Washington para me reunir então com parlamentares dando endereço falso. Olha o absurdo que eu estou compartilhando com os senhores. No nascimento da minha filha, presidente, dia 12 de fevereiro, posteriormente, o hospital que minha filha nasceu nos comunicou que os dados da minha esposa e da minha filha foram vazados por um hacker que invadiu o sistema do hospital. Porque eles queriam saber do que se tratava aquela situação. Os senhores sabem da covardia que eles estão fazendo, que eles fizeram com a minha filha, comigo, com meu pai, com a minha companheira. Olha que ponto que eles chegam, e os senhores percebem que isso é um plano que já vem de muito lá de trás. Eles jamais esperariam que Donald Trump fosse eleito presidente da República dos Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos, eles jamais esperavam isso. Graças à sua organização, ele conseguiu com que as fiscalizações fossem firmes e não cometeu a falha da sua eleição última, que ele saiu o perdedor, né? E eles conseguiram, por uma minoria de votos, mas conseguiram ser eleitos. Conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos. Os senhores têm noção do que estaria o mundo agora se fosse Kamala Harris, atual presidente dos Estados Unidos? Aonde nós estaríamos se o presidente Bolsonaro não fosse eleito presidente em 2019? Os senhores acham que o PT, em plena pandemia, o que esses caras iam fazer? Eles iam adiantar todo o processo que eles estão fazendo hoje em dia. É transformar o brasileiro num miserável, com um pratinho na mão e pedindo ajuda ao governo, dando graças a Deus para receber migalhas. O contexto é muito mais sério do que muitas pessoas às vezes imaginam. Como essa história de ABIN paralela. Hoje eu li o relatório da Polícia Federal. Eu não sei se eu estar falando isso, mas eu estou falando porque eu não tenho problema em falar. O relatório da Polícia Federal fala que eu recebia informes da ABIN e diante desses informes eu direcionava como atacar os opositores. Cadê os malditos dos informes? Eu jamais vi os informes. Cadê os informes? Cadê as provas que eu sou propagador de fake news? O que fazem comigo, fazem com diversas outras pessoas. Eu estou compartilhando só o que fazem comigo para os senhores verem. A Polícia Federal agora apresentou para a PGR a denúncia. A BIM paralela. Recebia relatórios
Formação de quadrilha armada. Eu falei, formação de quadrilha armada por quê? Porque a BIM tem arma. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A PGR não apresentou a denúncia ainda. Eu preciso aqui dizer para os senhores, com todo respeito, do que deve acontecer? Do que devem tentar imputar a mim? Eu tenho certeza que eu estou nessa lista toda que está acontecendo aí. Eu estou aqui dentro, sabe-se lá por quê? Eu estou em Brasília agora, presidente, explicar a Vossa Excelência, os senhores estão presentes aí. Porque é um momento que eu tenho de poder ficar perto do meu pai, que está preso dentro de casa. Usando uma tornozeleira eletrônica, sabe-se lá por quê? Está preso dentro de casa, sabe-se lá por quê? O único presidente preso na história do Brasil sem ter cometido qualquer ato de corrupção e sem ser condenado. Que maldita normalidade de Estado democrático é esse que nós estamos vivendo aqui nesse nosso país? É um absurdo. Você traz isso. Outros exemplos, você tem mais de 1.500 presos. É lógico, são pessoas inocentes que estão ali, no máximo baderneiros, que estão sendo condenados a 14, 17 anos de prisão. Tem individualização da pena. Estão sendo julgados, como meu pai diz, de baseada. Isso é uma ilegalidade absurda. Perseguição a jornalistas que estão exilados fora do país, como Rodrigo Constantino, como Alan dos Santos. Eu não consigo ver o meu irmão mais. Eu não sei mais se meu irmão vai ver o meu pai vivo, ao vivo, na vida dele. Eu quero ver 40 anos de prisão. Pai, e se meu irmão pisar aqui no Brasil, é no mínimo 20 anos de prisão por atentar à soberania nacional. Coisa que o PT já foi lá no exterior reclamar diversas vezes com algo parecido, é lógico. Parecido que eu digo em nível de reclamação, mas não em nível de fatos. Porque Lula estava preso por corrupção. Gleisi Hoffmann lá fora já fez reclamações sobre perseguições judiciárias aqui dentro. A Jandira Fegali já fez o mesmo. Outros deputados. Por que essas pessoas não são flagradas nos tais crimes perpétuos? O que está acontecendo com o Daniel Silveira hoje? O que aconteceu com o Clezão? Eu conheci a família do Clezão. Eu não consigo olhar no olho das filhas do Clezão. É difícil olhar no olho daquelas pessoas e falar, nós estamos aqui lutando por vocês. Por quê? Porque não tem mais o pai delas. Está morto. Foi morto porque um irresponsável de Alexandre de Moraes impediu que ele fosse tratado, um preso político morto dentro da cadeia, como diversos outros exemplos. Presidente, senhores, isso aqui está acontecendo igualzinho que aconteceu na Venezuela. As pessoas acham que os fatos e os regimes mudam no passe de mágica. Não! As coisas mudam com o passar do tempo, durante muito tempo. Eu estou dando um exemplo aqui de mim de cerca de 6 anos. Eu sou cerceado o tempo inteiro. Eu me cerceio o tempo inteiro para proteger pessoas, para que elas não sejam prejudicadas. Desculpa, eu não mencionei o Marco Antônio aqui, que é uma grande pessoa e defensora da liberdade. Me desculpa, Marco Antônio. Eu estou falando com o meu coração aqui. Antes tarde do que nunca. Esse movimento nasceu, está ganhando força. E eu tenho certeza que, por mais que eu esteja ficando velho, existem pessoas novas que estão aí para nos substituir, com todas as nossas diferenças. São pessoas que carregam consigo a verdade, que acreditam e estão muito mais perto da gente do que a esquerda. Então, presidente, é mais um desabafo. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência, ao nosso vereador Dias e a todos os senhores. E vivemos um estado de ditadura, de aberrações à defesa dos direitos humanos. Todas as leis possíveis estão sendo rasgadas no nosso país.
Eu não mencionei meu irmão aqui que está. Eu mencionei, eu esqueci. Que está exilado lá fora, mas está buscando, inclusive, a liberdade daqueles que os apedrejam. Ainda bem que ele não tem um ego a ponto de ficar irritado com isso. A missão dele é muito maior do que a minha aqui na Terra. E se Deus quiser, isso vai dar certo. Presidente, eu parabenizo o senhor, as vossas excelências que o acompanham, todos os demais que estão nessa plateia, o meu desabafo, o meu grande abraço a todos vocês. Contem comigo, contem com meu pai, e censurado, triste, mas acredita que há uma maneira desse país se libertar do que está passando. E isso passa, sem dúvida nenhuma, presidente Satier, pela audiência pública e pela voz que todos os senhores carregam. Muito obrigado pelas palavras. Vereador Carlos Bolsonaro, muito obrigado. Vossa Excelência pode não estar... Vossa Excelência... Vossa Excelência, Carlos Bolsonaro, Vossa Excelência pode não estar vendo, mas toda essa casa, aqui, a tribuna, todos os presentes levantaram para te aplaudir de pé pelo grande guerreiro que você tem sido, uma pessoa resiliente e resistindo, sendo atacado frontalmente. Histórias que a imprensa nunca divulgou está sendo relatada aqui nessa audiência pública. Talvez você jamais saberia que o FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, ligou para a companheira do Carlos Bolsonaro para evidenciar se a localização que ele estava dando dos Estados Unidos era a localização real. Filho de presidente da República de um país sendo investigado pela Polícia Federal de um presidente de outro país, para você ver a que ponto chegou a perseguição no nosso país. Hoje, o deputado, irmão do vereador Carlos Bolsonaro, encontra-se licenciado e exilado nos Estados Unidos, e que com certeza, se estivesse aqui no Brasil, neste momento, infelizmente, estaria preso, detido, porque não respeitam nem o ex-presidente da República, que não cometeu crime nenhum, senhoras e senhores. O presidente Bolsonaro nem julgado e condenado foi, e já encontra-se com uma tornozeleira eletrônica num ato absurdo do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que faz os seus apontamentos sem respeitar os critérios basilares do princípio da isonomia e do princípio da imparcialidade. Poder que não aceita críticas não é democrático, é ditadura. E liberdade de expressão não precisa de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial. Hoje nós temos um presidente, um ex-presidente da República, preso domiciliarmente, sem ao menos ter sido condenado. E vamos dar seguimento, e para dar seguimento, ele também, que recebeu, ainda não, sendo deputado federal, deputado da República Federativa do Brasil, recebeu, não recebeu, né?
Mas a Polícia Federal também foi na sua casa fazer uma busca e apreensão, assim como aconteceu com o deputado Ramagem aqui, esse que vai falar nessa noite.